Liz Truss, a primeira-ministra britânica, renuncia após 45 dias. Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre Liz Truss. Primeira-ministra britânica renunciou na última quinta-feira. Já temos o novo ministro britânico, Rishi Sunak. Vou falar dele também. É muito interessante porque eu comecei esse canal ao falar do Boris Johnson, quando saiu, quando renunciou. E aí falei da Liz Truss, quem assumiria, como é que funciona, e vamos voltar a falar, claro, com certeza sobre isso. Primeiro, a Grã-Bretanha já vem em uma crise muito pesada, né? Um reino que vem aos poucos decaindo realmente, diversos problemas econômicos, a saída, o Brexit, a saída da União Europeia afetou demais a economia ali no Reino Unido e está uma situação muito complicada, principalmente internamente. Então, nós já víamos de Boris Johnson, que saiu após diversos escândalos, assume ali a Liz Truss. Como funciona, né? Lembrando como funciona para ser anunciado. Tirar um primeiro-ministro é muito mais fácil que um processo de impeachment de um presidente. O parlamentarismo é muito mais fácil nesse sentido. Ou seja, quem venceu ali a maioria das cadeiras atualmente a maioria das cadeiras são dos conservadores, do Partido Conservador e não dos trabalhistas. Então, os conservadores fazem uma eleição entre eles ali, escolhem quem vai ser o representante-chefe ali do partido, que aí acaba sendo o primeiro-ministro. Boris Johnson saiu após diversos escândalos, entra Liz Truss com políticas muito liberais. Ela realmente era uma conservadora, tem um passado que é crítico ali do sistema político, aí depois abraçou o discurso conservador, cresceu na política com isso, antes era meio que contra a política, contra aquilo, até de certa forma era ultralibertária nesse sentido, aí depois vem ali com um argumento conservador, assume e fica 45 dias com uma agenda bem liberal, mas liberal demais para a situação atual do Reino Unido. As ideias ali econômicas da Liz Truss estavam em cortar impostos, inclusive dos super ricos, e isso causaria um rombo fiscal muito grande nas contas do Reino Unido, e a ideia para solucionar esses rombos eram de empréstimos, grandes empréstimos de 100 bilhões de libras por ano. Isso assustou muito o mercado, assustou a população também, visto que a questão de uma dívida pública aumentar, isso assombra no cenário de uma das maiores inflações, a maior inflação nos últimos 40 anos. Realmente não era o momento agora de se endividar tamanha forma. Isso afetou demais, o mercado sentiu, a Libra se desvalorizou, e a pressão foi muito grande nos conservadores, que preferiram ali tirar, então ela renunciou, deu para perceber que ela não saiu contente com aquilo ali. O ministro da economia dela já tinha saído antes, não tinha concordado com essas medidas que ela vinha defendendo. Ela deu entrevista à BBC falando que realmente errou, ou seja, novamente 45 dias ali que deu grandes problemas internos, algo que já vinha acontecendo lá com Boris Johnson. E agora quem assumiu foi Rishi Sunak, que era ex-ministro das finanças de Boris Johnson. Aí ele saiu, teve ali um rompimento em junho, se eu não me engano, em junho, julho, saiu do governo de Boris Johnson. Ele estava ali no segundo nome, estava bem pareado com Liz Truss para assumir após a renúncia de Boris Johnson, mas ela venceu por maioria ali. Então, beleza, saiu e agora realmente quem ganhou foi Rishi Sunak. Lembrando que Boris Johnson foi cogitado a voltar, realmente foi cogitado a voltar, o nome dele estava sondando, inclusive ele mediu a febre, vendo se passava do apoio de 100 deputados, mas não foi o que aconteceu. Rishi Sunak venceu, e seria muito complicado também o retorno de Boris Johnson como primeiro-ministro, visto que fez ali um mês e pouco que ele saiu pelos seus escândalos, já retornar não passaria tanta credibilidade, mas sim, ainda tem um apoio grande de Johnson lá, dá para ver que os conservadores estão bem divididos internamente na opinião que eles têm das medidas de como se portar para levar o Reino Unido. Liz Truss se tornou assim o menor mandato como primeiro-ministro, como primeira-ministra do Reino Unido. Foi o menor tempo. Liz Truss agora ficou com 45 dias. Antes, o recorde era do Andrew Bonar Law, que entre 1922 a 23 ficou ali 210 dias.
Depois, Alex Douglas Home, de 63 a 64, ficou 365 dias. Anthony Eden, de 55 a 57, ficou ali 1 ano e 279 dias. Henry Campbell Bannerman, de 1905 a 1908, ficou 2 anos e 121 dias. Gordon Brown, de 2007 a 2010, 2 anos e 319 dias. Neville Chamberlain, de 1937 a 1940, ficou 2 anos e 349 dias. E Theresa May, de 2016 a 19, ficou 3 anos, 12 dias. E o último, Boris Johnson, 19 a 22, ficou 3 anos e 44 dias. E chega Liz Truss batendo o recorde, 45 dias no mandato. E algo que está causando uma polêmica é se ela vai querer ficar com uma certa aposentadoria que os primeiros ministros recebem. Esse benefício ele é de 115 mil libras, cerca de 671 mil reais por ano, por resto da vida, vitalício, que é um benefício que os ex-primeiros ministros seguem recebendo justamente por estarem na vida pública, né? Estarem ali na vida pública e seguirão sempre sendo os ex-primeiros ministros, tendo todo o seu custo de vida. Então isso é meio que para bancar a vida pessoal, é meio que para bancar os custos adicionais ali da sua vida como ex-primeiro-ministro. Esse benefício ele foi criado lá em 1991, não é tão antigo, 1991, após a saída de Margaret Thatcher, foi criado por John Major. Enfim, Liz Truss saiu, causando... E isso diz muito mais sobre o Partido Conservador do que a própria Liz Truss, mostrando que realmente lá o interno está muito complicado, assim como toda a situação econômica do Reino Unido. Enfim, agora vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser sobre o Rishi Sunak. Não foquei tanto nele aqui, mas se quiserem eu comento sim sobre ele. Muito obrigado a você que assistiu. Se tiver alguma dúvida, comente aí. Um forte abraço, um beijo e até mais.